E meio que uma divisão social que foi se formando, com o pessoal indo para a área mais nobre hoje de Vitória. Isso. E aí, na terça-feira, nós trouxemos o desafio aqui de um estudo, né, da Universidade Federal do Espírito Santo sobre os hotéis que migraram e aqueles que sobrevivem às décadas, né? São hotéis familiares. Trouxemos, inclusive, da terceira geração já, né? De famílias que mantêm os seus hotéis vivos no centro de Vitória, Resistem. o Canes, o Alice, né? A família Nefa, a família Assad. E contamos um pouco dessa migração, que não foi só o eixo político e econômico que migrou para a Zona Norte de Vitória, mas a hospitalidade, podemos dizer assim, também, né? Os hotéis foram migrando para outros eixos, para atender outras demandas da cidade. Ontem, o nosso debate aqui, que trouxe imensa repercussão, é como trazer a moradia de volta para o centro de Vitória, né? E aí a gente convidou também uma professora de arquitetura da UFES, que tem uma tese, né, sobre os imóveis que estão abandonados, que precisam de um reparo, né, para poder trazer essa possibilidade aí do retrofit, da revitalização do centro. E uma corretora de imóveis que só vende imóveis no centro de Vitória e aluga, né? E aí ela falando um pouco desse perfil de quem busca o centro. E aí, assim, tem uma coisa muito legal, a teoria da Isabela, né? É de que os netos de quem já morou no centro estão querendo voltar para lá, né? Ela disse, olha, houve um up de uma geração que era dos filhos, né? Desses avós aí, os pais desses netos, que não queriam morar no centro, foram morar em outras cidades, em outros eixos de Vitória, e esses netos têm uma lembrança, né? Uma infância que eles estão querendo voltar para lá. E querem apartamentos maiores, mais espaçosos, e o centro oferece isso com preços interessantes. Hoje, gente, a gente vai falar, e é um assunto, inclusive, que eu já estou tentando falar com vocês já há um bom tempo aqui, e a Salma Paiva é quem vai nos contar detalhes. A Salma, gente, ela está aqui no estúdio comigo. Vocês podem assistir a Salma pelo YouTube de A Gazeta do ES. Inclusive, mandar perguntas aqui pra gente por lá e pelo WhatsApp da rádio, que é o 992994297. Ela é supervisora de operações da Vports, que é a atual concessionária que administra o Porto de Vitória. Vocês devem se lembrar de uma foto assim que ganhou a internet, sempre ganha, né? Volta e meia, ela tá lá chamando a atenção, que é a manobra dos navios, né? Na Baía de Vitória, é como se a gente estivesse quase que abraçando o navio para quem está na beira-mar ou passando ali nas imediações. Aí a gente pediu, olha, gente, quem é que pode contar para os nossos ouvintes aqui como é que é feita essa manobra? Como é que os navios entram nessa baía? A sensação que a gente tem é de que não vai dar, sabe? Que não vai dar para fazer essa curva. E dá. A Salma está aqui comigo. Oi, Salma, bom dia, tudo bem? Ei, bom dia, tudo bem? E olha, e o maravilhoso é que ela é mulher, gente. Ela é mulher e é supervisora de operações do Porto de Vitória. Um setor que historicamente é bem masculino. É masculino, né, Salma? Exatamente. Salma, começa matando aqui nossas curiosidades. Como é que é esse trabalho de vocês lá no Porto? Então, primeiramente, para uma manobra acontecer, tem todo um trabalho antes da manobra, né? Então, assim, o time de planejamento do Porto, ele é acionado por um profissional chamado agente marítimo que comunica a gente que tem um navio para fazer uma viagem para o Porto. A partir daí, nós vamos fazer as tratativas burocráticas, né? Ver se esse navio atende todas as normas, se todos os órgãos vão dar anuência para esse navio operar em Vitória. Então, a partir daí, estando tudo ok com a parte burocrática, esse navio vai entrar na programação. Isso tem um tempo, né? Isso assim, tem um quantas tempo. semanas, meses vocês recebem esses comandos? Então, são operações diversas. Pode acontecer a gente fazer isso em até 6 horas. Isso acontece muito com offshore, tá? São operações rápidas, tem que atender rapidamente a plataforma, então pode ser que um agente acione a gente com 6 horas de antecedência à atracação. Entendi. Mas navios de longo curso, a gente tem um prazo aí um pouco maior para fazer esse planejamento, entre 15 e 15 dias é a média. Entendi. Tá? E aí, assim, que tipo de navios entram hoje na Baía de Vitória? Então, hoje, nós somos multipropósitos, então tem uma diversidade de navios diferentes. Hoje, nós conseguimos atracar navios graneleiros, navios porta-contêineres, navios tanques, os navios ro-ros, que são um dos mais famosos, né, pelo tamanho dele, aquele navio que parece um paredão, um caixote, né, enorme. Hoje nós Esse transporta o quê? Esses são os veículos.
Isso, esses navios ro-ros. Aí por que eles são ro-ros? Roll-on, roll-offs. Porque os carros descem, literalmente, circulando mesmo dentro do navio. Ele parece um estacionamento de shopping. Então, esse navio, ele desperta muita curiosidade das pessoas. Que legal, Isso. gente. Então, a gente, assim, nós atracamos balsas, navios de carga geral. Então, assim, e inclusive, nós estamos recebendo uma nova categoria de navios, que são os Panamax. Desde o finalzinho de julho, a gente aumentou a capacidade aqui do porto. Então, hoje a gente consegue receber essa nova categoria. O que significa isso? São navios de porte bruto maior. Esses navios podem chegar até 83 mil toneladas. Então, desde julho, a gente já está conseguindo receber esse tipo de navio. Inclusive, nós atracamos um, que foi muito comentado nas redes sociais, que a gente chama ele de Diva, porque ele é o Legendary Diva. Ele atracou lá em Capuaba, trazendo fertilizante, que aí ele começa a nossa história com essa nova categoria de navios. Esse aí, ele é maior e mais profundo? Ele tem um porte bruto maior, ele tem uma capacidade de transportar uma maior quantidade de carga, né? Mas, e sobre tamanhos... Mas ele está chegando agora por causa da dragagem? Ou porque não existia ainda essa possibilidade? Não existia ainda esse estudo. Entendi. Então, a gente viabilizou um estudo, foi comprovado que a gente tinha essa capacidade técnica, né? Foi validada pelos órgãos, que é a Marinha. Então, a partir daí, a gente conseguiu receber esse navio. Porém, hoje o nosso canal, ele é limitado a algumas dimensões. Tá? Então, por mais que a gente faça aí, muitos investimentos, mas hoje a nossa estrutura geográfica permite que atraque navios só até 245 metros. Tá? E, além disso, uma outra curiosidade para as pessoas, nós temos uma limitação aérea, que é a terceira ponte. Então, o navio... ele tem que chegar de altura da linha d'água até o topo dele ali, que a gente fala que é o casario, 51,80 metros, que é a medida segura, que ele vai passar embaixo da ponte. E ainda uma outra curiosidade, eu não sei se muitas pessoas sabem, tem um cabo elétrico que atravessa de Jesus de Nazaré até Vila Velha, por cima da Bahia. Então, esse cabo também é um limitador de altura. Então, hoje a gente analisa o navio. De onde ele vai, Salma? Ele atravessa... Jesus de Nazaré até onde? Vila Velha. Até Vila Velha? Ele atravessa, assim, por cima do canal. E esse cabo elétrico tem o quê? Que tipo de informação ele tem? Só energia? É energia elétrica, tá? Olha! Então, assim, é uma limitação de altura, tá? Então, quando chega um navio, né, a gente tem que estar atento à altura. Né? Quem está chegando, ele já sabe isso, porque isso está em carta náutica, isso é amplamente divulgado, tá? Para o navio chegar aqui e passar por todas essas restrições. E aí a Salma chegou aqui, gente, eu estava perguntando a ela, quem dirige o navio, gente, é ótimo, né? E a gente falava assim, ia dirigir, ia pilotar, ela falou assim, que é o comandante quem pilota, isso, não é isso? Isso. Que pilota o navio. E aí eu fico imaginando esse navio lá aguardando sua autorização para entrar, Salma. Ele fica na área fundiada. Isso, na área fundiada. E ele fica esperando um ok de vocês. Isso, ele fica aguardando o horário, porque hoje o porto faz a gestão das filas, né? Nós definimos o horário que cada navio vai atracar, porque o nosso canal permite passar um navio por vez, então ele fica aguardando esse horário, né? Que a gente programa. A partir daí, ele vai aguardar também a liberação de um setor chamado VTMS. Hoje, o Porto de Vitória, ele tem um centro de controle, que é semelhante a um centro de controle de um aeroporto, nós temos aqui no Porto. É como se fosse uma torre de comando, assim? É uma torre de comando. Nós temos câmeras, nós temos operadores 24 horas, com rádios, VHFs, pessoas treinadas, né? São pessoas que veio até mesmo da Marinha para... Fala um pouquinho mais próximo aqui no microfone. Isso. Tá. Então, nós temos equipe treinada, né, que com conhecimento técnico dessa parte marítima, que faz todo o acompanhamento da embarcação quando está chegando e autoriza essa embarcação a fazer as manobras. Ok, quem recebe essa informação é o comandante que está lá na área aguardando. Lá na área de fundeio. Isso, nosso VTMS fala para o comandante, comandante, você já pode iniciar a manobra. E isso também o prático já a bordo, que é um outro profissional. Para o navio atracar aqui em Vitória, precisa ter um prático. O prático é um comandante, que ele conhece todas as restrições aqui do canal e ele vai ser um assessor do comandante daquela embarcação. Ele sobe no navio? Ele sobe no navio, ele vai de lancha até a área de fundeio, ele sobe a bordo, ele aguarda a instrução do VTMS, né? O VTMS dá ok, pode iniciar a manobra, o navio começa a se deslocar do fundeio
até o canal. Qual é essa velocidade média? Então, até chegar ali próximo à terceira ponte, ele pode estar a 10 nós. Passou da terceira ponte, por regra, ele tem que diminuir a velocidade 5 nós. Entendido. E porque tem o movimento das lanchas do aquaviário também, né? Que passam por eles? Sim, tem o aquaviário. Inclusive, o aquaviário tem contato sempre com o nosso centro de controle, justamente para avisar, estou me deslocando, né? Posso passar com segurança. Então, tem todo esse acompanhamento. E aí ele vem entrando. Isso, ele não chegou ainda no gargalo, ele está vindo. Não, ele está vindo. Para ele chegar aqui, no gargalo, que é a bacia de evolução, que gera todas aquelas imagens bonitas, ele demora mais ou menos 1 hora. Do fundeio até chegar aqui. Tá? E se por vez? Um por vez. Aí a lancha, a embarcação do prático está na frente ou está atrás? Aí vem os rebocadores, que são outros profissionais. A lancha só deixa o prático embarca e depois vão chegar os rebocadores, que são outros profissionais. Assim, em média, são 2 rebocadores por manobra. Se for um navio de porte bruto maior, por exemplo, o Diva, que entrou aqui em julho, aí são 3 rebocadores. Então, pensa o número de pessoas envolvidas para essa manobra acontecer. A Salma me disse aqui fora do ar que são mais de 60, não é isso? De 30? Em média, são 30 pessoas, 30 pessoas. Para fazer acontecer uma manobra. Olha só quanta gente envolvida nesse em movimento. uma manobra que vai durar 1h30. E assim, existem outras pessoas também que aí já é a parte mais operacional, né? Se eu for falar todo o processo aqui, é até um pouquinho demorado, porque depois também tem a parte operacional lá do navio, que é tirar a carga, né? Que aí já são mais profissionais ainda, envolve muito mais pessoas. A sensação que eu tenho é que esse rebocador, ele está puxando o navio. É isso? Não. Então, ele vai seguir um comando do prático. Se o prático tiver alguma necessidade e precisar puxar, ele pode sim pedir o rebocador para puxar. Algumas vezes para isso? Sim, ele tem força. Ele foi construído para puxar um navio. Olha, segurar um navio, puxar um navio, tá? E aí um rebocador de cada lado, ou um rebocador na frente e outro atrás? Como é que é a divisão disso? Geralmente ficam um à frente e um atrás, né? A gente fala que é popa e proa, tá? Mas isso depende muito do comando do prático. Ele que define na hora se tem alguma variação de maré, de corrente, né? Então, assim, o prático vai orientar ali posições. Mas geralmente eles ficam na proa e na popa. E aí estamos nos aproximando da entrada da Bahia. Isso, estamos nos aproximando. O momento mais tenso, mais preocupante de vocês é ali, passou pela terceira ponte, ou já chegou ali nas proximidades do Penedo? Onde que o negócio começa a ficar mais tenso? Fica mais tenso quando o navio está aproximando mesmo do costado, né? Porque ele tem que chegar ali na posição segura, atracar com segurança, encostar nas defensas, lançar cabo. Então, assim, para a gente operacional do porto, é um momento mais tenso, tá? Porque ele está se aproximando do porto, isso, então quando já, ele né? aproxima, para realmente estacionar num berço, né? Encostar num berço, né? E berço, assim, são as vagas de estacionamento do navio, assim, falando de uma maneira mais didática. E aí eu ia até te perguntar, falando um pouco, fazendo essa analogia aí com o trânsito, né? Nesse momento não tem trânsito. Ele está sozinho. Sim. Eu posso ter pares parados, né? Os navios que já estão descarregando, outros que estão se preparando para sair. Sim. Em outros berços. Sim, os outros berços, eles podem continuar a operação normalmente, na operação portuária. O que não pode é ter outro navio de grande porte navegando. Okay. Agora, pequenas embarcações, né, igual o aquaviário, ele pode circular, mas sempre em contato com o nosso centro de controle. Pequenas embarcações, como algumas lanchas, pescadores, eles sempre estão ali por perto da manobra. Mas navios de grande porte, eles têm que aguardar o término da manobra e aguardar o seu horário, porque sempre é uma manobra por vez. Gente, olha que coisas curiosas, né? O Saulo está dizendo o seguinte: quando eu era criança, lá pelas décadas de 1970, eu morava no centro de Vitória e sempre ouvia a buzina do navio, tanto quando ele entrava e quando ele saía do porto. E ele disse que ele não ouve mais, mas eu ouço. Eu ouço, não no centro, mas eu ouço o navio entrando na Bahia. Aquela buzinadinha tradicional do que eu tô chegando? Em algumas situações, sim. Em que situações são essas? Justamente quando ele tá chegando no canal, né? Chegando ali na bacia, ele dá aquela buzinadinha, justamente para avisar, tô chegando, né? É uma buzinadinha mesmo? O navio tem uma buzina? Falando didaticamente.
Tem os termos náuticos, né? Que o nosso pessoal de náutica lá entende melhor que eu. Mas, inclusive, tem algumas regrinhas, né? Quando dá 2 buzinas é um significado. Quando dá uma buzinada, eu tô chegando. Que legal. Mas essa parte náutica aí é mais pro pessoal do VTMS, né? Os nossos marítimos lá que conhecem bem a parte marítima. Outra dúvida aqui. Esse é o Saulo, tá? O Gladson, ele tá falando o seguinte, olha... os rebocadores, eles ficam só para fazer o giro da embarcação? E ele está me perguntando aqui, em dias de muito vento, se isso interfere, maré alta também ou maré baixa, como é que vocês definem essas coisas? Então, a maré alta ou baixa, ela auxilia a gente durante a manobra. Algumas manobras, quando o navio está com calado muito alto, por exemplo, o que seria calado? É quando a gente olha a linha d'água até o fundo do navio. O navio está submerso, então a gente fala que é o calado. Então, quanto maior esse calado, a gente precisa ter água, ou seja, precisa ter maré cheia. Então, assim, o nosso time também monitora marés. Alguns navios, ele tem que manobrar muito próximo da maré cheia, né? Ou no topo da maré, que a gente fala. Então, também a gente tem que olhar variações de maré. Ventos. Hoje, o Porto de Vitória, ele é muito abrigado. Então, desde quando eu estou aqui, eu vi uma única vez um navio abortar uma atracação devido a vento. Isso porque ele era um navio também ro-ro, que ele é um paredão. Então, a incidência de vento, mesmo que o vento às vezes está um pouco fraco para a gente, mas para esse navio pode ser prejudicial porque ele é um paredão, né? Mas a nossa área é muito abrigada. Então, aqui a gente não tem, assim, esse tipo de preocupação com vento ou swell, que a gente fala, né? Quando tem muitas variações, assim, de maré. Chuva atrapalha também? A chuva não atrapalha, só se for uma chuva, assim, muito torrencial. Mas atrapalha muito também, assim, a parte operacional, né? Mas se o prático, ele sentir alguma dificuldade lá na área de fundeio, tiver uma chuva que ele não consiga enxergar nada, que vai atrapalhar a visibilidade dele, então a gente pode decretar impraticabilidade, que a gente fala, que é fechar a barra, tá? E aí ele volta pro... Aí ele fica aguardando lá até o tempo melhorar. Mas, assim, pro Porto de Vitória, sinceramente... tem muito tempo que eu não escuto que teve uma impratibilidade, assim, por causa de mau tempo. Tá? Aqui, para o nosso porto especificamente, né? Tem outros portos aqui na região que sofrem um pouquinho com isso. Mas aqui, Vitória, a gente é privilegiado, que nós somos bem abrigados, então não tem tantas essas influências. O Valmir está dizendo que mora no Ibis, que dependendo do vento dá para ouvir lá na casa dele. Na minha também, Valmir, dependendo do vento, em Vila Velha dá para ouvir a buzina assim. E o Paulo está dando uma dica muito legal, não sei se vocês já fazem isso. Vocês podiam divulgar os horários de manobra para os turistas. Olha, então eu vou dar uma dica para ele. No site da Vports, quem tiver curiosidade pode entrar no site, que lá a gente tem um link chamado Line Up, que é a programação dos navios que estão chegando para Vitória. Sim, são previsões, mas por lá as pessoas conseguem ter uma ideia de quando o navio está chegando, tá? Então, quando o navio já está programado, a gente deixa lá no site o horário certinho que ele vai manobrar. Então, quem tiver curiosidade, sábado, quero fazer um passeio na beira-mar, quero ver se vai ter manobras. Então, entra no site da Vports, Line Up, e ele consegue ver a lista ali dos navios, tá? E aí, entramos, né? Você me disse que a dificuldade é de fazer, vou falar aqui na linguagem do motorista, estacionar o navio, né? Atracar no berço, que é a vaga, né? Agora, aquele giro, Salma, como é que a gente faz aquela voltinha que dá aquela sensação de que o navio está entrando beira-mar adentro? Isso, então. Para o navio navegar, ele precisa estar sempre com a proa para frente, né? O navio, ele não foi projetado para navegar de ré, né? Falando de uma maneira mais básica. Então, por isso que ele precisa girar. Muitos navios, eles atracam, estacionam sem giro, fazem operação, mas para desatracar, eles vão girar para sair. E acontece também do navio já entrar, girar e atracar. Mas sempre ele vai ter que girar para sair do nosso canal. E essa bacia de giro, da margem de Vila Velha até o limite do giro ali da bacia, tem 360 metros. E a gente ainda tem mais 40 metros, que é a distância de segurança, até ali é o calçadão da beira-mar. Então, se somar tudo, dá uns 400 metros ali. E ele precisa de uns 250 metros de raio para girar,
tá? Então ele tem uns 100 metros de sobra ali. Isso. A gente não tem essa sensação de que tem sobra? Sim, mas é muito o ângulo que a gente olha, tá? Mas podem ficar tranquilos que eles não vão invadir as avenidas. Até mesmo porque, uma curiosidade, esses 40 metros que eu falei de distância até ali a beira-mar, o calado ele é menor. Então, o que acontece? Se o navio se aproximar muito ali, ele vai encalhar. Atola. Ele vai atolar. Isso aí. É, isso aí. Não. Entendi. E aí, me fala, como é que é esse movimento? Então, o prático vai guiando ali os rebocadores, né? Os rebocadores vão fazendo ali as movimentações, pode ser que acione o motor do navio para ajudar no giro, mas sempre o prático vai dar o comando ali para fazer essa manobra. E o que a Vportes faz nessa situação? A gente fica assim, monitorando, o nosso centro de controle fica monitorando, e a nossa equipe em terra fica aguardando o navio fazer o giro, se aproximar do berço, se posicionar para encaixar ali na vaga, para a gente fazer a amarração do navio. Então, a gente tem uma equipe em terra, que são 9 pessoas, são os amarradores, que ficam ali aguardando o navio encostar, para o navio lançar o cabo e prender lá nos cabeças para o navio ficar bem amarrado e ficar seguro no costado. E a gente ainda tem mais profissionais, que são os técnicos de operações do próprio porto, que ficam ali acompanhando também a todo momento, ficam com rádio, né, ouvindo o prático, o comandante, e até mesmo guiando aonde o navio vai encostar certinho ali no berço. Muito legal. Salma, situações mais difíceis que vocês já enfrentaram? Situações mais difíceis no nosso dia a dia de planejamento operacional, é decidir quem vai manobrar primeiro. Porque às vezes a gente está com um fluxo tão grande aqui de navios que a gente tem que decidir quem entra, quem sai. Então, assim, às vezes o cliente, não, eu preciso sair rápido. O outro, eu preciso entrar rápido porque eu tenho que operar à noite. Então, assim, às vezes nós, como autoridade portuária, temos que decidir. Aí sempre essas decisões são baseadas em normas, tá? Para a gente realmente fazer a fila de navios girar, atendendo todos os clientes, atendendo todos os normativos, tá? Então, assim, pra gente ali do porto, quando chega essas situações, é bem difícil, né? Porque a gente tem que lidar com todos os clientes ali, cada um querendo que o seu navio entre ou saia. E, assim, nós temos uma média de 90 manobras por mês. 90 atracações. Então, isso quer dizer o quê? Umas 3 por dia. Se operar 24 horas, né? Sim, uma média, né? Mas tem dias que as manobras se concentram, parece que todas se concentram no dia só. Então, a gente tem um contrato para entregar, isso, né? E aí a gente tem decisões a tomar, né? Para fazer a fila girar. E se a gente for levar em consideração que são 90 atracações, na verdade são 180 manobras, né? Que são 90 entrando e 90 para sair. Então, 180. Deus. Então, imagina o tanto de trabalho mensal que todas essas equipes têm aí para atender essas manobras, né? E fazer todo o planejamento e todo o fluxo do canal. Fechando aqui para atender a expectativa dos ouvintes. O navio mais lindo que você já viu entrando na Bahia? O mais lindo? Olha, o mais lindo é o Cisne Branco da Marinha. O Cisne Branco estava aqui recentemente. Final de semana passada. Exatamente, gente, muito lindo. Então, assim, principalmente à noite, ele ligou aquelas lâmpadas coloridas, deixou o porto com outro cenário. E eu tive a oportunidade de participar da organização da visita pública, né? Que o Porto também oferece isso, a visitação pública, né? Juntamente com a Marinha. Deu 9.000 pessoas no sábado. Muito e tinha bom. crianças, idosos, famílias ali tirando fotos. Então, assim, foi bem legal. E a gente vê o quanto as pessoas estão interessadas pelas atividades portuárias, Faz né? parte da vida da gente, Faz parte né? da vida da gente. Salma, adorei te conhecer, viu? Sucesso lá, hein? Obrigada.